E agora passamos à catequese do Santo Padre, na audiência geral desta quarta-feira, 16 de dezembro, neste período em que o Santo Padre tem refletido sobre a oração. Na semana passada falou-nos sobre a oração de petição e na catequese da audiência geral de hoje nos fala sobre a oração de intercessão. É a sua 19ª reflexão nesta série sobre a oração. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Chi prega non lascia mai il mondo alle sue spalle. Quem reza nunca deixa o mundo para trás. Se a oração não recolhe as alegrias e tristezas, as esperanças e angústias da humanidade, torna-se uma atividade decorativa, uma atitude superficial, de teatro, uma atitude intimista. Tutti abbiamo bisogno di interiorità. Todos precisamos de interioridade, de nos retirarmos para um espaço e um tempo dedicado ao nosso relacionamento com Deus. Mas isto não significa fugir à realidade. Na oração, Deus toma-nos, abençoa-nos e depois reparte-nos e oferece-nos pela fome de todos. Cada cristão é chamado a tornar-se nas mãos de Deus pão repartido e partilhado. Isto é, uma oração concreta, que não seja uma fuga. Assim, homens e mulheres de oração procuram a solidão e o silêncio, não para não serem incomodados, mas para ouvir melhor a voz de Deus. Por vezes, retiram-se do mundo, na intimidade do seu quarto, como o próprio Jesus recomenda. Mas, onde quer que estejam, mantém sempre a porta do seu coração bem aberta. Uma porta aberta para aqueles que rezam sem saber que estão rezando. Para aqueles que não rezam minimamente, mas trazem dentro de si um grito abafado, uma invocação oculta. Para aqueles que cometeram um erro e perderam o rumo. Qualquer pessoa pode bater à porta de um orante e encontrar nele ou nela um coração compassivo, que reza sem excluir ninguém. Na oração, nosso coração e a nossa voz se faz coração e voz. De tantas pessoas que não sabem rezar, não rezam, não querem rezar, ou são impossibilitadas de rezar. Nós somos o coração e a voz destas pessoas. A oração que sobe a Jesus, ao Pai, como intercessor. Na solidão, seja aquela de muito tempo ou de meia hora, para rezar, separamos-nos de tudo e de todos para encontrar tudo e todos em Deus. Assim, o orante reza pelo mundo inteiro, carregando sobre os ombros as suas dores e os seus pecados. Reza por todos e por cada pessoa. É como se ele fosse a antena de Deus neste mundo. Em cada pobre que bate à porta, em cada pessoa que perdeu o sentido das coisas, aquele que reza vê o rosto de Cristo. O catecismo escreve: interceder, pedir a favor de outrem é próprio de um coração conforme com a misericórdia de Deus. Isto é belíssimo. Quando rezamos, estamos em sintonia com a misericórdia de Deus. Misericórdia em relação aos nossos pecados, conosco, que conosco é misericordioso, mas também misericordioso com todos aqueles que pediram para rezar por eles. E nós queremos rezar em sintonia com o coração de Deus. Esta é a verdadeira oração. Em sintonia com a misericórdia de Deus, aquele coração misericordioso. No tempo da Igreja, a intercessão cristã participa na de Cristo. E a expressão da comunhão dos santos. Isto quer dizer que participar da intercessão de Cristo, quando eu intercedo por alguém, reza por alguém, porque Cristo, diante do Pai, é intercessor
reza por nós, pede por nós e pede fazendo vir as chagas de suas mãos. Porque Jesus fisicamente está diante do Pai. Jesus é o nosso intercessor e rezar é um pouco fazer como Jesus. Interceder em Jesus ao Pai, pelos outros. E isto é muito bonito. A oração preocupa-se pelo homem, simplesmente pelo homem. Aquele que não ama o irmão não reza seriamente. Alguém poderia dizer, em suco de ódio não se pode rezar. Em suco de indiferença não se pode rezar. A oração somente está em espírito de amor. Quem não ama faz finta de rezar. Ou ele crê que reza, mas não reza. Porque falta o espírito que é o amor. Na igreja, aquele que conhece a tristeza ou a alegria do outro vai mais a fundo do que aquele que investiga os sistemas máximos. É por isso que existe uma experiência do humano em cada oração, porque as pessoas, por muitos erros que possam cometer, nunca devem ser rejeitadas nem descartadas. Quando um crente, movido pelo Espírito Santo, reza pelos pecadores, não faz seleções, não emite juízos de condenação, reza por todos e reza também por si. Nesse momento, ele sabe que nem sequer é muito diferente das pessoas por quem reza. Sente-se pecador entre pecadores e reza por todos. A lição da parábola do fariseu e do publicano é sempre viva e relevante. Nós não somos melhores do que qualquer outra pessoa. Somos todos irmãos numa afinidade de fragilidade, de sofrimento, no ser pecador. Portanto, uma oração que podemos dirigir a Deus é esta: Senhor, ninguém que vive perante Ti é justo. Isto diz um salmo. Senhor, nenhum que vive perante Ti é justo, nenhum de nós. Todos somos pecadores. Somos todos devedores que têm contas a ajustar. Não há ninguém que seja impecável aos Teus olhos. Senhor, tem piedade de nós. E com este espírito, a oração é fecunda, porque vamos com humildade diante de Deus, a rezar por todos. Ao invés, o fariseu rezava de modo soberbo. Eu te agradeço, Senhor, porque não sou como aqueles pecadores. Eu sou justo, faço sempre. Isto não é oração. Este é o olhar-se diante do espelho. Na realidade própria, não. Olhar-se diante do espelho, maquiado pela soberba. O mundo avança graças a esta cadeia de orantes que intercedem e que, na sua maioria, são desconhecidos, mas não para Deus. Há muitos cristãos desconhecidos que, em tempos de perseguição, puderam repetir as palavras de Nosso Senhor: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O bom pastor permanece fiel, mesmo perante a realização do pecado de seu próprio povo. O bom pastor continua sendo pai, mesmo quando os filhos se afastam e o abandonam. Persevera no serviço de pastor, até perante aqueles que o levam a sujar as mãos. Não fecha o coração a quem, talvez, o tenha feito sofrer. A Igreja, em todos os seus membros, tem a missão de praticar a oração de intercessão, interceder pelos outros. Em particular, é dever de todos aqueles que têm um papel de responsabilidade, pais, educadores, ministros ordenados, superiores de comunidades, tal como Abraão e Moisés, devem, por vezes, defender perante Deus as pessoas que lhes foram confiadas. Na realidade, trata-se de olhar para elas com os olhos e o coração de Deus, com a sua mesma invencível compaixão e ternura. Rezar com ternura pelos outros. Irmãos e irmãs, todos somos folhas da mesma árvore.
Cada desprendimento lembra-nos a grande piedade que devemos nutrir na oração uns pelos outros. Rezemos uns pelos outros. Fará bem a nós e fará bem a todos. Muito obrigado.